vários também. Mas ela traz em si um fenômeno que não é novo na história da esquerda internacional, que é quando os sindicatos eles acham que, na realidade, eles devem utilizar os aparelhos sindicais para fazer sua política partidária. Isso, para nós, ficou muito claro, a forma como foi acontecendo no movimento docente, uma crescente e cada vez mais asfixiante aparelhamento e asfixiamento da possibilidade democrática dentro das entidades que representavam o movimento docente. Nós tivemos várias situações a isso, e uma delas que eu gostaria de lembrar a todos é quando num congresso no Piauí, na capital do Piauí, em Teresina, quando tínhamos apenas 2 meses do atual governo, ou do primeiro mandato do atual governo, a Andes ela entra em greve, ou ela decreta num Congresso Nacional greve, com apenas 2 meses de governo. Isso, na realidade, ele teve um objetivo muito claro, e isso foi, ao mesmo tempo, coincidentemente, foi sendo criado, foi sendo gestado, quando se cria novos partidos dentro da estrutura partidária brasileira, novos partidos de oposição, aos quais, na realidade, acabam influenciando as próprias visões que muitas entidades sindicais foram tendo naquele momento. Quando, na realidade, o debate da entidade sindical deixa de ser exatamente a discussão dos temas de interesse claro da sua categoria, das negociações que estavam ali envolvidas, quando os sindicatos eles passam a ter uma visão que é puramente partidária do ponto de vista de oposição a um determinado governo, eu acho que eles perdem muito da sua característica que torna eles uma entidade capaz de representar o conjunto da categoria dos trabalhadores. Mas isso é uma coisa que nós temos que trabalhar com muita clareza quando nós pensamos qual é o papel de um sindicato. É o de representar a integralidade da sua categoria. Evidentemente que as diretorias dos sindicatos elas têm que ter posição, e elas são eleitas com plataformas com posição. Agora, isso não pode permitir que a estrutura sindical seja confundida com a estrutura partidária. E isso foi claramente visto, sendo notado e foi crescendo dentro do movimento docente naqueles anos de 2003, 2004. E se aprofundou depois, inclusive. Então, fruto de um debate a respeito da falta de democracia que existia nas entidades que representavam, e para ser bem especificamente mesmo a Andes, em função das profundas desproporções que existem nos fóruns da entidade, nos congressos e principalmente nos CONADs, nas formas como se determina determinadas situações como greve e outras nessa entidade, levou a que um conjunto de professores que representavam à época, sim, uma corrente interna da Andes, entendesse que era preciso buscar uma nova alternativa. E com isso, no final do ano de 2004, se cria e se funda o Fórum dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior. Entidade que foi fundada por um conjunto expressivo de professores que representavam, inclusive, se nós quiséssemos fazer uma comparação do ponto de vista numérico, a maioria dos votos da eleição que houve para Andes aquele ano no setor das federais. Eleição ao qual, inclusive, eu concorri como candidato a primeiro vice-presidente. Então, esse conjunto, que representava, sem dúvida, a maioria do movimento docente nas universidades federais, entendeu que era preciso uma outra alternativa. E, ao entendermos isso, tem que ficar muito claro que nós achamos que as entidades, que as instituições, elas não são eternas, não. E que nós temos o direito, quando entendemos que assim a organização social necessita, que assim a organização livre, democrática e no interesse dos trabalhadores necessita, nós podemos sim buscar alternativas e mudar os conceitos que nós tínhamos no passado. Todos nós construímos a Andes, todos, sem exceção, e nós entendemos, esse conjunto expressivo de gente, que era preciso buscar uma nova alternativa, e isso fizemos em outubro de 2004. O PROIS foi registrado como uma organização civil desde outubro de 2004, desde novembro de 2004, e assim se colocou no contexto das entidades sindicais. Nunca se escondeu, na medida em que ele foi fundado, ele começou a apresentar as suas plataformas e as suas posições claramente ao conjunto dos trabalhadores, ao conjunto das entidades e também ao governo federal, ao qual nós dissemos, já desde o início, desde 2005, que nós queríamos ter uma voz e ter um papel na medida que representávamos um conjunto importante dos professorado brasileiro das universidades federais. Nós participamos da primeira instância de negociação no grupo de trabalho de carreira, que foi instituído no início do ano de 2005. Participamos depois esse grupo de trabalho teve um desdobramento no ano de 2006 e que levou
ao fim e ao cabo, sem uma negociação efetiva, a criação da reestruturação da carreira dos professores em 2006, com a criação da classe de professor associado. E lembremos que os professores federais do ensino superior foi a única categoria que, naquele momento histórico, em 2006, não assinou nenhum acordo com o governo federal. Parte da nossa base, que são os professores do ensino básico, tiveram um acordo com a criação da classe especial, por exemplo, assinado exclusivamente pelo Sinasef àquela altura. E esse processo vai avançando e nós acabamos participando definitivamente do contexto das entidades sindicais a partir do ano de 2007, quando fazemos parte da negociação salarial efetiva, fomos aceitos na mesa de negociação, porque nós representamos um conjunto importante dos professores das universidades federais. Nós representamos, diretamente filiados ao PROIFES, um conjunto de mais de 12 mil professores hoje, e nós já temos, na nossa esfera de influência, pelas associações que conosco trabalham junto, conosco militam e conosco criam política, um conjunto que já chega perto dos 30 mil professores. Esse conjunto ele não é mais negligenciável, e talvez por isso que eu esteja aqui, tendo a oportunidade de, democraticamente, poder colocar as minhas opiniões. O PROIFES, então, à luz de tudo isso, à luz, inclusive, de ter tido a coragem, a responsabilidade de tomar para si sozinho a assinatura do Acordo Salarial de 2007, no dia 5 de dezembro, acordo, inclusive, que foi amplamente respaldado pelos professores no Brasil, nós consultamos mais de 4 mil professores nas mais diversas formas, nos levou à conclusão de que era preciso dar um passo adiante nessa organização. E decidimos sim, e aí eu já respondo ao professor Ciro, que claramente a ideia da Assembleia de sábado, agora dia 6, é buscar o caráter sindical que nós entendemos que o PROIFES já tem na prática. Pois assim como o professor Ciro coloca, eu também acredito, não é o cartório, não é o carimbo no cartório que dá a representatividade de uma determinada entidade. É sim a sua ação prática, a sua representatividade, a sua capacidade de fazer política. Eu não tenho a menor dúvida que o PROIFES acertou ao assinar aquele acordo, e a aprovação disso se dá muito claramente, porque se a gente for observar o que pensam os professores no país inteiro a respeito dos acordos salariais que nós tivemos, eu acho que esse debate não vai ser desairoso nem desfavorável à nossa entidade. Nós achamos que tem que dar um passo adiante e resolvemos, então, chamar da forma legal a criação de uma assembleia, a criação de uma entidade sindical que represente os professores das universidades federais. Porque nós entendemos, e aí é um debate que eu precisaria de mais 15, 30 ou mais minutos para poder discorrer sobre ele, e eu não tenho isso agora, nós entendemos que um sindicato dos professores das universidades federais ele é necessário. Não que eu ache que nós não devamos dialogar com os professores das universidades estaduais e muito menos das universidades privadas. Muito antes, pelo contrário. Eu acho que nós temos que dialogar com todos os trabalhadores. E o PROIFES faz isso na prática, quando participa da bancada sindical, grupo de entidades sindicais, que está discutindo sim com o governo a implementação do Sistema Nacional de Negociação Coletiva. Mas nós entendemos que é preciso a construção de uma entidade que tenha a democracia na base como uma forma efetiva de representação, e não apenas como uma forma onde pequenas vanguardas escolhidas em assembleias extremamente esvaziadas possam decidir o conjunto dos professores. Então nós temos formas novas de fazer organização, nós ouvimos o conjunto dos nossos associados através de sistemas eletrônicos, através de sistemas presenciais, e esse conjunto todo de formas novas de representação, eu acho que ele está sendo prova na prática de que é isso que os professores realmente entendem. E isso, eu acho que é uma aposta de futuro que nós tivemos a coragem de assumir e que nós vamos levar adiante, porque nós entendemos que representamos uma parcela importante do pensamento dos professores. Não queremos destruir com nenhuma outra, nós somos a favor, como eu disse desde o início, da liberdade de organização, mas nós não queremos que alguns apostem que a liberdade é só para a sua forma de organização. Nós queremos liberdade de organização para todas as formas e que queiram se organizar. Porque quem decide, quem o representa, não é uma determinada cúpula. Quem decide quem o representa é a base. Eu vou só concluir, Flávio, dizendo que essa decisão tem sido tomada na prática em muitas ADs. A minha AD acaba de fazer uma consulta eletrônica aos seus associados e quando 600 pessoas participaram, 76% disseram que queriam que a DURC se transformasse em sindicato. E é isso